Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo nós paramos aqui no exercício 14, né? Eu comecei a ler ele, mas desisti de fazer porque ia dar um tempinho, né? Então vamos trabalhar aqui agora num vídeo novo. Então tá lá, eu preparei uma solução saturada de cloreto de prata em água pura. Neste caso temos então 1,34 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro de cloreto de prata dissolvido. Se o KPS do cloreto de prata a 25 graus Celsius é 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Perguntinha A. Qual é a quantidade de cloreto que devo ter na solução para que a concentração da prata dissolvida fique em 1 vezes 10 elevado a menos 9? Perguntinha B. Qual é a quantidade de cloreto que devo ter na solução para que a concentração da prata dissolvida fique na ordem de 1 vezes 10 elevado a menos 20? Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar. Então o tio vai ter que explicar isso aqui direitinho para vocês, porque esse exercício é um preâmbulo para a gente conseguir entender uma estação de tratamento de efluente que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, tá? Que são os conhecimentos de equilíbrio químico aplicados ao entendimento de uma estação de tratamento de efluente. Então tá lá, exercício 14. O que ele fez, meus amores? Ele preparou uma solução saturada de cloreto de prata, HCl, em água, né? Então não tem corpo de fundo, ele deixou ela no talo, né? E aí ele falou assim pra gente, olha, nesse caso então a concentração de HCl em solução é 1,34 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro de cloreto de prata dissolvido na solução. Como o cloreto de prata é um sal, e os sais, geralmente, a concentração que eles se dissolvem é a mesma da dissociação, né? Eles se dissociam plenamente. Então, o que eu posso inferir com esse dado aqui, ó? Que eu tenho, qual que é a minha concentração de prata em solução? É 1,34 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro. Porque tudo que eu joguei vai se dissociar. Se eu joguei 1,34 vezes 10 elevado a menos 5, eu vou ter de prata a mesma quantidade e de íons cloreto também a mesma quantidade, né? Olha lá. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, como é que ele descobriu isso? Como é que ele sabe que é essa? A partir do KPS, não é? Olha lá, o HCl sólido em equilíbrio químico com Ag+, aquoso, e Cl- aquoso, né? O KPS para essa reação, né? O KPS genérico é assim, né? Balanceado, concentração de Ag+ elevado à primeira potência vezes a concentração de Cl- elevado à primeira potência, certo? Muito bem, o KPS é 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, né? Qual que é a concentração de ambos? Você concorda que se eu chamar esse aqui de X, esse daqui também é X? Né? Porque a concentração é igual, é a mesma. Porque para cada molécula de cloreto de prata que se dissolve, né, e se dissocia, vai formar uma prata e um cloro. Então as quantidades de cloreto e de prata são as mesmas, né? Então as mesmas, ó, x e x. Então aqui vai dar x quadrado igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, né? X é igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. X é igual a 1,34 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Mol por litro de quem? De cloreto de prata e, portanto, de prata e, portanto, de cloreto, né? Então, uma solução saturada de cloreto de prata
tem essas concentrações de prata mais e de Cl- em solução. Por que eu estou reforçando isso? Por causa do seguinte, ó. Quando a gente vai lá para a perguntinha da letra A, ele diz o seguinte, ó. Qual é a quantidade de cloreto que eu devo ter na solução para que a minha concentração de prata dissolvida não fique mais em 1,34 vezes 10 elevado a menos 5, mas sim em 1 vezes 10 elevado a menos 9. Olha, então a pergunta agora é o seguinte, ó, posto, né, dado posto que eu quero 1 vezes 10 elevado a menos 9 mols por litro de prata, qual que é a concentração de cloreto que eu tenho que botar na minha solução para que a minha concentração de prata fique em 1 vezes 10 elevado a menos 9? Gente, isso aqui que eu estou acabando de demonstrar para vocês é a essência do tratamento de efluente. A minha legislação coloca uma concentração máxima de metal pesado que o meu efluente pode ter. Então ele coloca lá a tampa, ele coloca a concentração máxima de metal. Se eu sei que ele precipita, por exemplo, na forma de cloreto, se eu jogar cloreto lá, eu tenho que jogar numa dada concentração de modo a ficar dentro dessa minha faixa de concentração. Ó que legal! Então, a minha solução saturada tem a minha concentração de prata aqui, ó, é 1,34 vezes 10 elevado a menos 5. É muito alta, ó. É muito alto. O exercício está propondo, olha, qual que é a concentração que eu tenho que botar de cloreto para que essa concentração se reduza para 1 vezes 10 elevado a menos 9. Né? Não estou falando que a legislação manda isso daqui, não. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com a legislação. Mas essa é que é a questão. Então, o segredo, como isso daqui, ó, essa multiplicação é sempre uma constante, né? Se eu quero baixar essa, eu levanto essa, de modo que essa multiplicação sempre dê a constante, né? Ah, professor, mas eu vou estar baixando o metal pesado, mas eu vou estar aumentando a concentração de cloreto. Pois é, mas a legislação... cloreto é a coisa mais simples que tem. Cloreto vem do cloreto de sódio, né? É uma coisa super tranquila na água. Se eu não estou enganado, depois eu preciso dar uma olhada, mas a legislação nem controla cloreto, porque é um ânion que não tem tanto problema de ter na água, né? Então estou trocando um mal maior por um mal menor, vamos dizer assim. Essa é a essência do tratamento de efluente. Só que a gente não trata com cloreto, a gente trata com hidróxido. Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Tudo bem? Mas a ideia está aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Acho que deu para entender como é que é o equacionar da coisa, né? Então, na letra A, vamos resolver aqui a letra A. Na letra A, ele está pedindo o seguinte, ó, vamos aproveitar esse rascunho aqui, ó. O KPS é igual a concentração de prata mais elevada a primeira vezes concentração de cloreto elevada a primeira. O KPS eu tenho, é 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. A concentração de prata máxima que ele quer que esteja em água, ele está me dando, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9. Né? Mols por litro elevado à primeira potência. Aí ele está perguntando qual que é a concentração de íons cloreto que eu tenho que jogar, né? Esse aqui é o X. Qual que é a concentração de íons cloreto que eu tenho que botar lá para que a prata fique no máximo nessa concentração? Bom, é só jogar esse camarada para lá e dividir, né? Já vai sair. Eu já vou colocar cloreto aqui direto, tá? Então a concentração de cloreto é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 9. A concentração de cloreto é igual a 0,18 mols por litro. Pronto, olha lá. Então tem que ajustar a concentração de cloreto para 0,18 mols por litro para precipitar
todo aquele excesso de prata que é inconveniente para jogar a concentração de prata para um nível aceitável, que aqui o problema está me dando que é 1 vezes 10 elevado a menos 9 mols por litro. Nós vamos fazer a mesma coisa para a estação de tratamento de efluente, só que nós vamos trabalhar com os dados reais da legislação. A legislação controla, olha, pode ter tanto de cromo, pode ter tanto de níquel, pode ter tanto, né, para água de descarte ou para o efluente de descarte. Tá claro isso, gente? Tranquilinho? Bom, vamos lá para a letra B então. Na letra B, eu vou aproveitar o mesmo rascunho aqui de cima, tá? Aqui, ó. Ó, é a mesma equação, tá? Ó, é o mesmo equilíbrio químico. É o mesmo KPS, ó. O KPS, ó. KPS é igual à concentração de prata elevada a primeira vezes a concentração de cloreto elevada a primeira, né? E o KPS eu tenho, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Isso aqui não muda nunca. Agora, na letra B, ele está falando o seguinte: qual que é a quantidade de íon cloreto que eu tenho que deixar na água? Então, essa, de novo, é a minha incógnita, que eu devo ter na solução para que a concentração de prata dissolvida fique na ordem de 1 vezes 10 elevado a menos 20. Olha só que legal, hein, gente? Ó, vocês entenderam esse argumento aqui, né? Ó, essa multiplicação sempre dá uma constante. Se eu quero diminuir essa concentração, eu aumento essa, né? De modo que essa multiplicação sempre dê isso aqui. Muito bem. Dito isso, então, é só passar esse camarada para lá dividindo. Então, a concentração de cloreto é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 20. A concentração de cloreto é igual a... Vamos ver aqui. Não faço a menor ideia. 1,8 vezes 10 elevado a décima mols por litro. Por que eu gosto de fazer esse problema com vocês? Para mostrar que existe um limite, né? Tem como deixar a concentração de cloreto numa solução de 1,8 vezes 10 elevado a décima mols por litro? Não tem. Isso aqui eu não fiz o cálculo, né? Mas deve dar toneladas. Não tem como eu enfiar toneladas de cloreto dentro de 1 litro. Então é óbvio que, pensando quimicamente falando, né? Existe um limite para a retirada de metais pesados da solução. Pelo menos trabalhando com o tratamento físico-químico que nós vamos aprender aqui agora, né? Sempre vai existir um limite para o meu trabalho, né? Então, se eu quiser deixar a concentração de íons prata na ordem de 10 elevado a menos 20, eu não consigo fazer isso precipitando a prata na forma de cloreto. Pode ser que eu consiga precipitando na forma de outro composto, que seja mais insolúvel, tá? Mas assim não dá. Beleza? Tranquilo? Todo mundo conseguiu compreender? Então vamos lá. Vamos continuar o nosso vídeo. Opa! Terminamos o 14. Aí o 15 vai ficar para casa, tá? É o mesmo estilinho de problema. A solubilidade do cloreto de prata é tal. Preparei uma solução insaturada de cloreto de prata. Aí, ó, a solução, ó, ela tá insaturada, tá? Ela tem 10, na ordem de 10 elevado a menos 7 mols por litro de cloreto de prata dissolvido. Se o KPS dela é esse daqui, qual que é a quantidade de cloreto que eu devo ter na solução para que a concentração de prata dissolvida fique na ordem de 10 elevado a menos 10? É o mesmo estilinho de problema, tá? Então, a concentração, a quantidade de cloreto que eu devo ter
é 1,8 vezes 1,8 mols por litro, tá? Se a gente fizer uma regrinha de 3, dá até para calcular isso, né? 1 mol por litro de cloreto, de íons cloreto, né? Pensando que ele está na forma de cloreto, que eu vou jogar ele na forma de cloreto de sódio, é 58,5 gramas. 1,8 mols corresponde a X. Então, eu teria que jogar mais ou menos 105 gramas, 105,3 gramas de cloreto de sódio em 1 litro. Tá? Maravilha? Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá pro item 10 agora. Vamos lá para o item 10, né? Vamos continuar no item 10. Então, nós já vimos como é que a temperatura afeta a solubilidade, vimos brevemente, porque não é o nosso foco. Vimos como que o efeito do íon comum altera a solubilidade, né? E agora nós vamos ver como é que o pH altera a solubilidade. Só que nós vamos ver isso de forma aplicada. E aí a gente vai aproveitar e vamos refletir sobre o item C juntamente com o item 11, onde a gente vai pensar uma estação de tratamento de efluentes usando o KPS. Tudo bem? Então, quando a gente pensa uma estação de tratamento de efluente e usa o KPS para pensar o pH de precipitação, né? A gente está entendendo um pouquinho como é que o pH altera a solubilidade de compostos. Vamos ver esses dois itens juntos, então, aqui agora. Tudo bem? Só que nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Eu vou parando esse daqui por aqui, beleza? Beijo, beijo e até o próximo.